Agora vamos então ver com um pouco mais de detalhe o que é que sucede quando oprimimos um botão. Vamos pensar que oprimimos um botão, pode ser vamos pensar que é um botão de uma posição livre ao lado do keeper. A partir do keeper vai-se deslocar para essa posição. Mas antes que isso aconteça, é o evento do botão, de um botão do tipo floor position, que irá ser executado. Na verdade, como todos os botões têm este event handler, vai ser executado este código. Então chegamos aqui ao execute command e vamos ver para onde é que ele nos leva. Leva-nos para a execução do método execute que pertence à position. Mas, se estivermos a assumir que clicamos numa posição, ou num botão que tem associado uma posição do tipo floor position, que é uma posição livre, isso significa que, na verdade, temos que ir aqui ao floor position ver o que é que faz o execute. E o execute do floor position, o que é que faz? Pede ao Sokoban, que é o nosso jogo, para mover o keeper. Porquê é que tem que pedir ao Sokoban? Porque a posição, em rigor, sabe muito pouco. Este objeto floor position, que é a quem o botão está a pedir para executar este método, execute, o botão pede ao floor position para executar o comando, o seu comando associado, e passa-lhe o objeto Sokoban, porque na verdade agora é através do Sokoban que se consegue fazer realmente alguma coisa. Este execute do floor position serviu, no fundo, para dizer que, sendo o botão clicado um botão que tem associado um floor position, é isto que tem que ser feito. Se o botão, por acaso, fosse um final position, também tinha um execute que faz exatamente o mesmo. Mas se fosse, por exemplo, um all position, já tem um execute que na verdade não faz nada. Porque quando acaba para, como o método tem que devolver uma posição, na verdade devolve a própria posição, mas não faz mais nada. Porquê? Porque clicar num botão que tem associado uma posição, que é uma parede, é mesmo para não fazer nada. Não queremos que aconteça nada. Então, esta hierarquia em que temos a abstract position, o final position, o floor position e o all position, em que estas três herdam do abstract, estas três podem ser vistas como um pouco um ramo de um if, em que conforme é um final position, um floor position ou um all position, vai fazer algo eventualmente diferente. Porquê? Porque cada uma delas, em qualquer uma delas, vai ser sempre executado o meta execute, que todas têm, todas as três têm, mas esse meta execute pode fazer coisas diferentes. Vamos olhar novamente então para o floor position e vemos que o nosso meta execute pede ao Sokoban para mover o arrumador. Então vamos ver o que é que ele faz para mover o arrumador. Para mover o arrumador para uma determinada posição, o que ele faz é, primeiro obtém a posição atual do arrumador e depois pede ao arrumador para se tentar mover para a nova posição. Tentar porquê? Porque pode não conseguir. Porque essa posição pode estar ocupada por uma caixa que tem outra caixa a seguir, por exemplo, e já não poderia mover. Portanto, ele vai pedir ao arrumador, tenta lá mover-te para esta nova posição. E se este método vai ter que devolver verdadeiro ou falso, porque está aqui numa expressão lógica, com um i lógico aqui. Então, se este método for verdadeiro, ele ainda vai pedir agora ao método notify OBS para também ser executado. Mas se este método que tenta mover o arrumador para a new position devolver falso, se este método devolver falso, como ele está como parte de uma expressão lógica, já não vai ser executada a segunda parte da expressão lógica, ou seja, este método já não é chamado. Porquê? Porque se este devolve falso e isto é um ilógico, a linguagem Java, tal como muitas outras, tem uma característica que se chama o Short Circuit Evaluation, portanto, avaliação em curto-circuito, digamos assim, que significa que estamos a falar de um ilógico. E a primeira parte dá falso, já sabemos que a segunda também não ia fazer diferença.
fosse verdadeiro ou falso esta parte, isto ia sempre dar falso. Como é um ilógico, o falso comporta-se como um elemento absorvente, por assim dizer. Então, se isto é falso, isto vai sempre dar falso, ele já nem sequer faz a segunda parte do i, quer dizer que não iria chamar o Notify OBS, que é o Notify Observers. Portanto, se ele não conseguiu mover o keeper, não vai notificar aos observadores. E o que é isto de notificar aos observadores? É comunicar à interface gráfica. Então, vamos assumir, vamos ver o que é que faz o try do move keeper. Este método, pedir ao keeper, que é onde nós damos ao keeper mover, para se mover para uma nova posição, significa o quê? Pedir ao Sokoban para tentar mudar a caixa para a nova posição, partindo da posição atual, por assim dizer. E a seguir, pedir ao próprio arrumador para se tentar mover para a nova posição. Portanto, o arrumador mover-se para uma nova posição, na verdade, tem duas partes. Uma é pedir ao Sokoban, portanto ao jogo, para mudar uma caixa que por acaso esteja na posição para onde queremos mover o arrumador. E depois, então, tentar mover o arrumador para essa posição. São duas tentativas, porque a caixa pode não ser possível movê-la e também pode não ser possível mover o próprio arrumador, o próprio keeper. O que é que faz então a tentativa de mudar a caixa? A tentativa de mudar a caixa é um dos métodos mais complicados, mas na essência é simples. Nós temos em jogo três posições. A posição do arrumador e a posição onde está a caixa. E vamos querer calcular uma terceira posição, que é a nova posição da caixa. Também vamos querer que o arrumador mude de sítio. Portanto, quando o arrumador empurra a caixa vai para uma nova posição e o arrumador vai para onde estava a caixa. Isto também significa que estas três posições vão ter que ser comunicadas à interface depois para serem atualizadas. Então, aqui primeiro calculamos com estas duas contas qual a posição da nova posição da caixa, a linha coluna da nova posição da caixa. Claro que se essa nova posição fosse fora do tabuleiro não era aceitável e é isso que tentamos tratar aqui com isto. Tratamos aqui. Se a posição é legal, ou seja, se a posição fosse ficar fora do tabuleiro, não faz sentido, portanto, não vamos mudar a caixa de sítio. Mas se a posição for legal, então calculamos aqui a nova posição da caixa. Obtemos a nova posição da caixa e tentamos e pedimos às caixas para se moverem. Na verdade, vamos percorrer todas as caixas até encontrarmos alguma que se mova. Quando tiver movido uma caixa, naturalmente podemos terminar, já não é necessário mover mais nenhuma caixa, porque nós só podemos mover uma de cada vez. Se a posição não era legal, o método volve falso. Se tiver conseguido mover uma caixa, ele dá essa indicação. Se por acaso não moveu nenhuma caixa, então ele dá falso. Ou seja, se não moveu nenhuma caixa, ele devolve a negação disso. O que significa que quando não moveu nenhuma caixa, é verdadeiro, ele vai devolver falso. Portanto, nós queremos que ele devolva verdadeiro quando realmente moveu a caixa. Quando não moveu a caixa, queremos que devolva falso. Isso tanto acontece por não ter conseguido mover nenhuma caixa, ou também pode devolver falso porque não era mesmo possível a caixa mover-se para aquela posição, porque era uma posição não legal, portanto era uma posição que iria ficar
ou fora do tabuleiro ou numa posição que não pode ser ocupada. Portanto, com este método, vamos agora voltar atrás. A tentativa de mover o keeper passou por tentar mover a caixa e depois então para mover, depois mover o keeper. E mover o keeper é o quê? É verificando que a posição para a qual queremos mover o keeper está dentro do board, não é uma parede e não é uma caixa. Podemos então fazer next position, tentar mover para a nova posição, e se isto também for possível, notem como isto é um ilógico mais uma vez, só se estas duas primeiras forem verdadeiras é que será feita a terceira, que é a modificação da posição do keeper neste caso. Então temos aqui que a tentativa de mover o keeper passou por tentar mover a caixa e depois por tentar mover o próprio keeper. Se isto for bem sucedido, ou seja, se de facto tiver havido uma modificação da posição do keeper, há um conjunto de informação que tem que ser passada para a interface, para que a interface atualize essa informação. Para que fique claro que o keeper agora está noutro sítio e eventualmente uma caixa também está noutro sítio. Então isso é tratado aqui no Notify Observers, em que a view é um observer, e o Notify Observer precisa de saber a posição inicial e a nova posição. São duas posições que já sabemos que terão sido alteradas, porque era a posição inicial do arrumador e a nova posição do arrumador que foram alteradas. Uma tinha o arrumador e agora já não tem, a outra não tinha o arrumador e agora tem. Então, se formos ao Notify Observer, verificamos que, dadas as duas posições do arrumador, ainda vamos calcular uma terceira posição, que é a posição depois destas duas, que é esta P3. E estas três posições, a P1, a P2 e a P3, portanto, a posição onde estava o arrumador, a posição seguinte para onde ele passou, e uma terceira, que é eventualmente a posição que terá agora a caixa que ele terá empurrado. Estas três posições são as três que poderão, no máximo serão estas três que têm que ser alteradas na interface. Em cada movimento do arrumador, o máximo que se pode alterar são estas três posições. Onde ele estava, onde está agora e a posição onde está agora a caixa que ele empurrou, que é neste caso o P3. Tendo este array de três posições que poderão ter sido alteradas, nós chamamos o método primeiro setChanged, para dizer que houve uma alteração, é um método da biblioteca Java, e depois chamamos o método notifyObservers, que no final, no fundo, vai passar o parâmetro que passamos por parâmetro, passa a redundância, o objeto que passamos por parâmetro, este objeto, que é a mensagem que queremos passar para a interface gráfica, vai ser enviado para todos os observadores. E o observador do modelo, neste caso, é a nossa interface gráfica. Portanto, esta mensagem do GUI, que inclui as três posições que podem ter sido alteradas, e esta string, montada aqui, é uma string em texto, um bocadinho mais simpática, são estes dois componentes, o array de posições e esta string, que constituem a mensagem que é enviada para a interface. E onde é que esta mensagem depois é utilizada? Aqui do lado do Sokoban GUI, temos um método update que recebe um objeto observável e um outro objeto, que é o argumento. Este objeto, que é o argumento, o observável, é um que nós não vamos precisar dele, porque na verdade é o nosso Sokoban, é aquele que
tinha a informação que enviou para aqui. O que realmente nos interessa é o argumento. O argumento, fazemos um cast porque sabemos que o argumento, apesar de ter de ser do tipo objeto, nós sabemos que tem lá um message to GUI. Então fazemos um cast para message to GUI. E agora, com este cast de message to GUI, já podemos utilizar esta variável m para obter quer a mensagem, quer as várias posições que ela tem. E o que fazemos então é, obtido para cada posição, o que fazemos é, ou seja, para cada P, obtemos o botão certo e alteramos o texto do botão para ficar com este texto que estava nesta string aqui, que veio do text for position P, deste método, text for position, que recebe a posição e devolve o texto que é suposto colocarmos nessa posição. É esse texto que nós vamos colocar no texto. Mas só fazemos isto para as 3 posições recebidas por parâmetro. Se por acaso todas as caixas já estiverem nas posições finais, este método vai devolver true e surge a mensagem win you win, uma caixa de diálogo a dizer you win. De notar que este programa não termina por causa disto. Comunica esta informação ao utilizador, mas nada mais sucede. Portanto, houve aqui uma magia, por assim dizer, entre este Notify Observers e a chamada do update. Portanto, o método Notify Observers o que faz, no fundo, é percorrer a lista de observadores registados e para cada um chamar o método update. Portanto, este Notify Observers vai originar a chamada automática deste método update para cada um dos objetos observador registados. E onde é que foi feito esse registro? É algo que tínhamos visto no início, porque aqui tínhamos feito um register view. E se formos ver então o que é isto do register view, aqui vamos ver. Aliás, o register view é da própria biblioteca, porque se fizermos aqui uma consulta, vemos que há aqui, ele diz que encontra 2. Vamos já ver, parar aqui a 1. E na verdade temos aqui 2, mas não era necessário estarem aqui os 2. E temos aqui, vemos aqui que o register view da view, na verdade, limita-se a chamar o add observer, ou seja, simplesmente o Sokoban, que é o nosso model, adiciona como observador a view que recebeu por a mesma ter chamado o método register view. Portanto, no fundo, aqui a view pediu para registar este objeto, se registar ela própria, ou seja, o Sokoban view. Seguindo o register view,
podemos verificar que a única coisa que faz é adicionar o parâmetro, neste caso o Sokoban GUI, como observador do objeto Sokoban. Portanto, o Sokoban GUI é um observador do Sokoban e por isso é que o Sokoban, quando notifica os observadores, vai, na verdade, chamar o update, o método update do Sokoban GUI, que é o método que vimos anteriormente, que trata de alterar o texto nos botões. Fazendo aqui set text dos botões em cada uma das posições que fazem parte da mensagem do GUI. Portanto, resumidamente, quando imprimimos um botão, esse botão que está aqui no GUI tem um objeto position associado. Vamos ver isso aqui. Tem um objeto position associado. Esse objeto position é aquele que é a qual pedimos para executar o respectivo método execute. E este método execute vai, na verdade, para cada um dos objetos, por exemplo, para o for position, que vimos há pouco, pedir ao Sokoban para mover o keeper. E mover o keeper é, na verdade, tentar movê-lo e, se esse método for bem sucedido, terá ocasionado uma mudança do keeper e eventualmente a mudança de posição também de uma caixa, e então notificamos os observadores indicando qual a posição inicial e final do keeper, e este método Notify Observers trata então de calcular a terceira posição que pode eventualmente ter sido alterada devido à deslocação da caixa e criar um objeto com a informação necessária para que o método update possa alterar a interface com o utilizador, nomeadamente o texto em cada botão. E com isto terminamos então aqui esta breve apresentação do funcionamento do programa.